paz do Senhor, irmãos e irmãs, estamos aqui para mais um estudo da nossa lição desse trimestre. A lição de hoje trata da eleição e predestinação e eu quero tratar com vocês com relação ao tópico 2, predestinados para filhos de adoção. Ela está subdividida aí em 3 subtópicos: a predestinação, filhos por adoção e os privilégios da adoção. Com relação ao subtópico 1, a predestinação. O termo grego prorizô, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizô, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. Quem determinou? Deus. Deus determinou, né, que a igreja eleita em Cristo, ou seja, o eleito é aquele que recebe o Senhor Jesus como seu salvador pessoal. Ele passa a fazer parte dos eleitos, que passa a fazer parte da igreja. Ou seja, quem são os eleitos? Os eleitos é a igreja. Quem faz parte de igreja? Todo aquele que reconhece o Senhor Jesus como seu salvador pessoal. Então Deus já predeterminou em sua onisciência que aqueles que foram eleitos em Cristo estavam predeterminados ou predestinados à salvação. Para sermos salvos, nós precisamos manter a nossa fé em Cristo Jesus e perseverar até o fim. Então, a predestinação, que é uma doutrina, né, que faz parte, inclusive, da declaração de fé das Assembleias de Deus, significa isso, que aqueles que foram eleitos, ou seja, a igreja, está predestinado, segundo a vontade de Deus, à salvação eterna. Mas nós não gozaremos somente dessa bênção que é ser eleito somente no porvir, ou seja, quando Jesus vier buscar a sua igreja, quando estivermos com ele na eternidade. Não, nós já gozamos dessas bênçãos aqui na terra, que é algo que nós trataremos um pouco melhor aqui no subtópico 3. Então, para ficar claro para os irmãos, para as irmãs, a predestinação, essa doutrina que Paulo traz nessa carta aos Efésios, significa isso, que Deus determinou que os eleitos estão predestinados à salvação. Esse é aí, de forma resumida, o que o autor está querendo tratar aqui no subtópico de número 1. Para a gente deixar um pouco mais claro para os irmãos, eu gostaria de ler aqui em Romanos 8, no versículos de número 29 e 30. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós, principalmente no versículo de número 30? Porque os que dantes conheceu, ou seja, Deus, obviamente, como a Bíblia fala também, já nos conhecia no ventre da nossa mãe. Ele já conhecia desde a eternidade quais seriam as nossas escolhas. Nós aqui não sabemos, mas o Senhor sabe. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação à doutrina de eleição e predestinação, porque dentro do meio evangélico há algumas linhas de pensamento. Existe aí o arminianismo, da qual a Assembleia de Deus
faz parte, existe o calvinismo, pelagianismo, entre outros. Não cabe aqui porque o tempo não nos permite tratar de cada um deles, mas existem essas linhas de raciocínio. As mais fortes no nosso meio são a linha de raciocínio do arminianismo e a linha de raciocínio do calvinismo, que nós tratamos inclusive na lição passada. O arminianismo entende que existe a soberania de Deus, mas que com relação à salvação, existe aí uma via de mão dupla. Existe o agir de Deus, através, lógico, do Espírito Santo, e o nosso livre-arbítrio. Eu escolho se eu quero servir a Jesus ou não. Mas quem me convence do pecado quando eu dou abertura para isso é quem? O Espírito Santo. Então nós entendemos isso. Entendemos da soberania de Deus, né? Que Deus é soberano sobre todas as coisas, mas com relação à salvação existe o livre-arbítrio, ou seja, há uma interação entre Deus e o homem. O calvinismo já segue uma linha de raciocínio diferente. Eles entendem que Deus é soberano e que, inclusive, em se tratando de eleição e predestinação, Deus já determinou aqueles que serão salvos e aqueles que serão condenados. Isso foge totalmente daquilo que a Bíblia nos traz com relação a isso, mas focando no arminianismo, que é a linha de pensamento que nós assebreianos seguimos, há várias passagens bíblicas onde o Senhor nos dá a opção da escolha. Ora, se Deus já tivesse me predestinado, caso não tivesse aceito a servir a Jesus, a condenação eterna, por que então que ele disse que nós precisamos perseverar até o fim? Em Deuteronômio 28, ele chega para o povo de Israel e fala: escolhei, pois, se querem bênção ou maldição. A partir do momento que o Senhor nos dá essa liberdade de escolha, a gente entende que há uma interação entre homem e Deus. E que Deus é justiça. Onde estaria a justiça de Deus se ele já determinou aqueles que serão condenados e aqueles que serão salvos, né? Então, ficando na linha de raciocínio da qual nós entendemos que é a correta, segundo a própria Bíblia, segundo a Bíblia mesmo nos mostra, seguimos a linha do arminianismo, onde há uma mão dupla. Por isso que a gente entende essa questão da predestinação dessa maneira. Ora, Deus é onisciente, Ele sabe aquilo que eu vou falar daqui 1 minuto, daqui 1 segundo. Ele já sabe aquilo, das minhas escolhas, quais serão as minhas escolhas, mas eu não sei. Então, dentro dessa linha de raciocínio, Deus já deixou para aqueles que foram eleitos em Cristo. Para a pessoa ser eleita, ela precisa ser eleita em Cristo. Ele predeterminou a salvação, ou seja, a salvação é para todo aquele que crê no Senhor Jesus. Então, predestinação seria essa explicação que eu passei para vocês agora. Agora, o subtópico 2, filhos por adoção. Paulo é o único escritor no Novo Testamento que emprega o termo adoção. Por quê? Vamos lembrar aqui que Paulo está escrevendo a carta à igreja de Éfeso, que é a igreja composta por judeus que se converteram ao cristianismo e pelos gentios, né? Pessoas que tinham uma outra conduta, uma outra religião, a maioria tinha mais, né, de um Deus, seguia mais de um Deus, especificamente nessa cidade de Éfeso, como a gente já tratou na lição de número 1, era uma cidade, na verdade, mercantilista, um grande porto, onde tinha ali o templo da deusa Diana, onde eles prestavam ali seus cultos de cunho sexual. Era um povo muito pervertido e muito presos, né, a crendices, a superstições,
a feitiçarias, eram muito envolvidos aí com coisas ocultas. E aí, o que Paulo está querendo trazer nessa carta para essa igreja, tratando aqui de filhos por adoção. Ele é o único que utiliza esse termo. Por quê? Porque esse termo não era comum aos judeus. Esse termo era mais comum aos romanos, porque os romanos e os gregos, né, que eram ali a cultura dominante na igreja de Éfeso, tinham por esse costume ter a adoção, né, adotar ali os órfãos e aquela pessoa passava a fazer parte ali daquela família. Então é esse termo que Paulo usa, emprega para poder explicar para a igreja de Éfeso que a partir do momento que eles se convertem, que eles aceitam o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, como Salvador das suas vidas, eles passam a ser filhos por adoção do Senhor, passam ali a receber os mesmos direitos, as bênçãos que aqueles que foram escolhidos por Deus como filhos, né? Tratando ali dos judeus, porque primeiramente o Senhor escolheu aos judeus para que a sua palavra fosse levada para toda a humanidade e que na recusa dos judeus em receber o Senhor Jesus Cristo como seu Messias e Salvador, essa bênção se estendeu e essa missão também se estendeu a todos aqueles que crerem no Filho de Deus. Então, filhos por adoção, de forma aí bastante clara e rápida, significa isso, né? Aqui no finalzinho o autor nos traz: se noutro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Vamos pegar aqui mais um exemplo que o autor nos traz em Romanos 8, 17. Romanos 8, no versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Mais uma bênção espiritual para a igreja eleita, para aqueles que foram feitos filhos por adoção. O Senhor Jesus também faz menção a isso nos evangelhos, quando ele diz que nós fomos enxertados na videira verdadeira. Por que enxertados, né? A gente sabe que o enxerto é quando você pega uma parte, no caso aqui da planta, pega uma planta, enxerta uma outra para que ela continue aí crescendo ou tendo vida, né? Reparando, né, algo. Isso, é uma simbologia que o Senhor Jesus utiliza ali. Por quê? Porque a videira verdadeira é o Senhor Jesus. Nós fomos enxertados dele. Por quê? Porque nós não estaríamos ali, não teríamos esse direito. Mas como nós fomos enxertados, nós passamos também a frutificar. E aqui é o exemplo que o apóstolo Paulo usa para nos mostrar que nós passamos a ser também filhos de Deus e co-herdeiro das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Lembrando sempre que essas bênçãos nos alcançam através de Cristo e que isso não é por mérito, não são as obras que eu faço, não é o meu esforço por si só que me faz aí ter direito a isso, é somente a graça do Senhor Jesus e a nossa fé nele. Isso que nos capacita aí para sermos eleitos e fazermos parte da igreja. Agora o subtópico 3, os privilégios da adoção. Acaba sendo um pouco meio que repetitivo, mas a forma como Paulo quer trazer para a igreja de Éfeso, né, essas bênçãos, explicar para eles, né, aquilo que acaba fazendo parte da vida daquele que se converte. Por quê? Porque quando nós nos convertemos, o que acontece ali? Nós somos justificados, que nós já tratamos sobre isso também em lições anteriores, os nossos pecados são perdoados ali
automaticamente, quando recebemos o nosso Senhor Jesus como Salvador, passamos ali a ser uma nova criatura, um novo homem, ou seja, passamos, né, pelo menos procuramos ter o caráter de Cristo, passamos também a nos santificar, buscamos a santificação dia a dia, essa santificação é progressiva, para então, lá na glória, nós sermos glorificados. Então é isso que Paulo está procurando explicar para a igreja de Éfeso. Tratando aqui então dos privilégios da adoção, Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos, ou seja, passamos a ser adotados. Então, temos o mesmo direito do filho. Então, todas as bênçãos que o Senhor Jesus tem de direito, nós como co-herdeiros, como filhos de adoção, passamos a ter esse mesmo direito. É como funciona hoje na nossa sociedade. Quando uma pessoa, um casal, resolvem ali adotar uma criança, né, ter um filho adotivo, esse filho passa por lei a ter os mesmos direitos dos filhos, né, que são aí filhos genéticos, e a ter direito à herança, aos bens que os seus pais, né, vierem aí a deixar. Então, é isso que Paulo está trazendo aqui. Então, quais são essas bênçãos espirituais que nós passamos a ter direito? Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e uma nova imagem. Agora nós somos uma nova criatura. Essa imagem é a imagem de quem? De Cristo. As pessoas precisam começar a enxergar em nós algo diferente daquilo que nós tínhamos quando não conhecíamos a Jesus. Se ao me converter não há uma mudança de vida, uma mudança de caráter, às vezes até, né? A gente fala muito daquele que furtava, não furta mais, aquele que adulterava, não adultera mais, aquele que falava palavrão, não fala mais palavrão, que bebia, não bebe mais. Mas fora essa questão de ações mesmo, a gente precisa ter um novo caráter e enxergar como Cristo enxerga. Porque a gente fica muito preso a essas questões e esquece das questões morais. A gente, na maioria das vezes, infelizmente, inclusive no nosso meio, muitas vezes a gente acaba querendo julgar o outro, se acha às vezes superior ao outro, porque você está convertido, o outro se desviou, ou o outro não quer aceitar o Senhor Jesus, mas Deus não vê dessa maneira e nós também não deveríamos. Nós devemos, aliás, sempre ter o olhar de Cristo, porque nós somos nova criatura e nós precisamos ter a imagem de Cristo, realmente exercitar o fruto do Espírito que trata do caráter de Jesus. Então, um novo nome, uma nova imagem. Deus concede aí também, como bênção espiritual, a redenção e a remissão dos pecados, que nós também já falamos aqui, e nos dá ali o direito de ter intimidade com o Pai. Lembrando que no Antigo Testamento, tratando da questão inclusive do tabernáculo, somente quem adentrava no Santo dos Santos uma vez por ano era quem? O sacerdote, né? Então, quando o Senhor Jesus cumpriu ali a sua missão, sendo, né, sacrificado na cruz do Calvário, quando naquele momento o véu do templo se rompia ali aquele impedimento que tinha, que nos impedia de realmente ter livre acesso ao Pai. Em Hebreus fala que nós precisamos chegar com fé ao trono da graça. Então, essas são as bênçãos que os filhos de adoção recebem, né? Ter o direito ali de ter livre acesso ao Pai, ter direito ali às bênçãos espirituais. Então, é isso que Paulo está tratando aqui com relação aos privilégios da adoção. Então, a síntese desse tópico: em seus decretos eternos, Deus predestinou os eleitos em Cristo a serem filhos por adoção e herdeiros de todas as bênçãos espirituais.
Espero que isso tenha ajudado os irmãos e as irmãs, que sirva aí de edificação, de crescimento espiritual, e nós nos vemos na próxima lição. Que Deus abençoe a cada um, a paz do Senhor Jesus.